noite. Boa noite. Foi preso pela Polícia Civil um homem suspeito de vários estupros na linha férrea de Sabará. O último crime aconteceu na segunda-feira. O homem confessou ter atacado mais de 10 mulheres. Luiz Francisco da Silva, 46 anos. Perfil de uma pessoa comum. Pai de 4 filhos, homem religioso. Hoje, apresentado pela Polícia Civil como autor de, no mínimo, 13 estupros em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O primeiro ato que ele consumou foi em 2012, depois teve 2013 e assim, na decorrência dos anos, ele sempre praticava. Ele é uma pessoa extremamente fria, extremamente calculista e violenta. Com boné preto e mochila nas costas, ele agia geralmente da mesma maneira. E é justamente aqui onde o estuprador agia. Ele fazia abordagem das mulheres bem ali ao fundo, às margens daquela linha férrea, aqui em Sabará, cidade que fica região metropolitana de Belo Horizonte. Ele trazia as mulheres, e geralmente com o mesmo perfil, 30 anos, morena e solteira. Ele aplicava uma gravata nelas e trazia até esse local. Inclusive, nosso cinegrafista Marco Tatu vai mostrar pra gente alguns indícios, um pacote aqui de preservativo. As mulheres ficavam cerca de 3 horas aqui com ele e, além do ato sexual, muitas relataram que também eram violentadas, ele era muito agressivo. Algumas tiveram, inclusive, os corpos perfurados. A polícia chegou até o criminoso após rastrear o chip de celular roubado da última vítima. Muito lúcido e com uma tranquilidade que espanta, ele confessou os crimes de maneira detalhada e não soube explicar os motivos que levaram a cometer os estupros. Falar assim, o exato de como eu cometi, eu não sei, sabe? Por que você fazia isso? Não, igual eu falei com a doutora, sabe? Às vezes, assim, no decorrer da noite, a gente vê um casal passando sozinho, a gente não liga, entendeu? Vê, por exemplo, 2 mulheres, a gente já... Acho que no momento que a gente vê uma mulher passando sozinha, tarde da noite, não sei o que dá na gente, não, gente. Você acha isso normal? Você acha que todo mundo tem isso? Não, não é normal. O criminoso, que se diz arrependido, pediu perdão às vítimas e em vários momentos da coletiva disse que está tudo nas mãos de Deus. Agora não tem como voltar atrás, né? Tá feito. Eu pedi perdão a elas. Aí o padre perguntou o que você tem para dizer para as vítimas. Eu falei, só peço perdão e que Deus abençoe, né, cada uma delas e me perdoe pelo que eu fiz. Se Deus for da vontade de Deus eu sair, eu sei que o que eu cometi aqui, minha vida lá dentro depende só de Deus mesmo. Agora, Luiz Fernando segue em prisão preventiva e a delegada que cuida do caso reforçou a importância de outras vítimas comparecerem até a delegacia. Que venha à delegacia, faça o boletim de ocorrência, reconheça ele, porque quanto mais casos forem fechados, maior a pena dele, maior o tempo que ele vai ficar preso. Depois dos massacres em cadeias do Amazonas e de Roraima, que deixaram dezenas de mortos, o governador Fernando Pimentel convocou secretários para discutir a condição dos presídios de Minas. Por aqui, a população carcerária chega a quase 70 mil presos. A reunião foi realizada no Palácio da Liberdade. O governador de Minas, Fernando Pimentel, recebeu secretários de Segurança Pública, de Administração Prisional, da Casa Civil e o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Depois de quase 2 horas reunidos, o secretário de Administração Prisional se pronunciou e disse como está a situação dos presídios de Minas Gerais. O sistema prisional do Estado de Minas Gerais está tranquilo, está sendo monitorado continuamente. A SEAP tem seguido as nossas determinações, as nossas orientações. As remoções estratégicas de internos estão sendo feitas a tempo e modo. O serviço de inteligência tem funcionado e nos relatado fatos que fazem com que a gente tome providências também dentro do tempo e enseje numa normalidade quanto ao sistema. O motivo da reunião marcada às pressas foram as rebeliões em presídios no Amazonas e em Roraima, que chocaram o país. Além de brigas de facções, a superlotação também é um problema no Brasil.
Um levantamento nacional de informações penitenciárias mostra que o aumento no número de vagas em presídios não acompanha a alta no número de pessoas encarceradas. Minas tem a segunda maior população carcerária do país. E enquanto as prisões do estado oferecem 32.758 vagas, o número de presos que estão nas cadeias é quase o dobro. Chega a 61.392 detentos. Superlotação, minha filha, existiu ontem, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e vai existir daqui a 10 anos. É um problema crônico. O que tem que existir, que eu estou fazendo, é insetando sistemas para minorar a superlotação. A superlotação é um problema crônico. É uma diabetes, é uma hipertensão do sistema que, infelizmente, não tem uma cura imediata. Amanhã, futuramente, pode ter uma cura. Hoje tem remédio, tem tratamento. E eu estou tratando isso a tempo e modo. É como diria o professor Darcy Ribeiro, né? Se não investirmos em educação, vamos certamente gastar muito dinheiro construindo cadeia, né? 2 caixas eletrônicos foram explodidos por criminosos em uma agência bancária. Eles usaram dinamites e durante a fuga a quadrilha descarregou as armas para o alto. O crime aconteceu durante a madrugada nessa agência no centro de Botelhos. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha chegou em pelo menos 5 veículos e estava fortemente armada. Os criminosos primeiro explodiram a porta de entrada para só depois colocar as dinamites nos caixas. Apesar dos estragos, os assaltantes não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Eles tentaram detonar o caixa eletrônico com dinamite, né? Só que parte desse dinamite acabou falhando, né? Inclusive ficou no caixa eletrônico, foi alojada no caixa eletrônico. Na fuga, a quadrilha realizou diversos disparos para o alto. Uma pessoa que passava pelo local foi atingida por um tiro de chumbinho no braço e foi encaminhada para o hospital, onde foi atendida e liberada. Explosivos que não foram detonados precisaram ser retirados pelo Batalhão de Operações Especiais. Do lado tinha um detonador assim, né? Pisasse nele, o pé já era. Estava no chão? Ejetou. Deu o dobro da quantidade de explosivos vindo lá de fora. A polícia ainda realiza buscas pelos suspeitos. Foi acionado o cerco na região inteira, inclusive do estado de São Paulo, e a gente continua na busca de informações ou de pistas que possam levar à identificação desses indivíduos que realizaram essa ação delituosa aqui em Botelhos. Com esse calorão todo, é sempre bom ficar atento à saúde. Nessa época do ano, crescem muitos casos de intoxicação alimentar. A combinação calor e alimentos já fez com que Lúcia tivesse algumas experiências desagradáveis. Ai, muito vômito, né? Foi uma diarreia, muita indisposição, aí tive que ir para o hospital, tomar sorinho. 2 delas foram com comida japonesa, mas a última foi em casa, com um alimento que ela mesma havia preparado. Eu tinha um salmão congelado, aí retirei e fiz uma mousse de salmão. Com a sobra, eu voltei, recongelei esse peixe. E aí comi, passei muito mal, com calor, estava muito quente, a mousse ficou do lado de fora, muito tempo fora da geladeira. Sol forte e calor, características típicas do verão, são bem aproveitadas pela maioria dos brasileiros. Entretanto, por mais que seja ótimo aproveitar o calor, ele pode trazer surpresas desagradáveis. É o caso das intoxicações alimentares, que tendem a aumentar nessa época do ano. As doenças alimentares são causadas por falta de higiene. É uma coisa muito simples, mas que às vezes as pessoas realmente deixam passar desapercebido. Então, dentro de casa, o maior cuidado que nós temos que ter, obviamente, é com o pré-preparo desses alimentos. É interessante que na hora de preparar uma refeição, por exemplo, que comecemos pelos alimentos que vão ser servidos crus, para depois a gente usar aquele vasilhame ou aquela tábua para poder preparar os alimentos que vão ao fogo, como, por exemplo, as carnes. Segundo a nutricionista, alguns hábitos contribuem para que 44% dos casos ocorram dentro das casas e não em restaurantes, como todo mundo pensa. É muito arriscado nessa temperatura agora do nosso calor que a gente faça
faça o descongelamento dos alimentos em temperatura ambiente. Então, essa história de deixar descongelando em cima da pia, dentro da bacia com água, ou às vezes até no sol, isso favorece muito a proliferação das bactérias que vão provocar as doenças alimentares. Então, o cuidado é tirar com antecedência do freezer ou do congelador e deixar descongelando na geladeira sobre refrigeração para depois ir ao fogo. Na hora de comer fora de casa, algumas dicas podem prevenir a intoxicação. Primeiro, faça uma avaliação visual da bancada de salada. Veja se está refrigerada e as comidas realmente quentes. Evite consumir maionese ou molhos. A maionese industrializada, ela tem até uma resistência um pouco maior, mas a gente não tem a garantia se o estabelecimento fez a maionese caseira, com ovos crus, e aí o risco da contaminação por salmonela, que é uma bactéria muito perigosa, é muito grande. E quem vai para a praia e costuma consumir alimentos de barraquinhas ou vendedores ambulantes, aí vai a dica. Esse mesmo manipulador do alimento que você vai consumir é o mesmo que também está manipulando o dinheiro, então ele recebe o dinheiro e com a mesma mão ele pega nesse alimento que você vai consumir. Isso faz um risco maior de proliferação dessas bactérias que vão culminar nas doenças alimentares que a gente tem como sintoma: diarreia, vômito, desidratação e, dependendo da gravidade, dependendo do tipo de bactéria, isso pode levar até a óbito. Lúcia aprendeu a lição. Sempre tirar e consumir na hora, não procurar assim recongelar, né? Porque já viu, né? Melhor não. Não, fresquinho sempre melhor. Mais uma parte da pista exclusiva do MOVE afundou na Avenida Antônio Carlos. Igor Calian tem as informações para a gente. Boa noite, Igor. Há menos de um mês isso já tinha acontecido, né? Exatamente, André. Boa noite para você, Gisele, pessoal que acompanha o Band Minas. Esse primeiro afundamento aconteceu no final de novembro do ano passado, no bairro Lagoinha. Na ocasião, os ônibus que passavam aí por essa pista especial do MOVE precisavam fazer um desvio, ou seja, passar pelo Antônio Carlos para depois retornar. Inclusive, a gente está até aí acompanhando algumas imagens aí do final de novembro do ano passado. Inclusive, André, os ônibus ainda precisam fazer esse desvio, porque as obras ainda estão em andamento. E agora, pouco mais aí depois de um mês desse primeiro caso, aconteceu um segundo, agora próximo da Rua Operários, que fica próximo ao bairro Cachoeirinha. A Superintendência de Desenvolvimento da Prefeitura informou que vai contratar uma empresa para fazer uns reparos de emergência. Agora, as causas desse afundamento provavelmente serão analisados da execução dos serviços de escavação e demolição de uma placa de concreto que foi colocado nessa pista. Agora, Gisele, André, temos aí 7 anos, já que essa obra foi realizada em 2010, e já 2 afundamentos, inclusive, curiosamente, um bem próximo do outro, né? Pois é, né? Coisa. Obra aí, eu não questiono nem falar nada, né? Belo Horizonte não pode falar mais nada de obra. Obrigado pelas informações, Igor. Valeu. Olha, um caminhão tombou e deixou 4 pessoas feridas. Uma delas teve que ser socorrida por helicóptero para o Hospital João 23. Os detalhes a seguir. E a gente vai falar também sobre um outro acidente. Um homem foi preso porque estava dirigindo completamente bêbado e sem carteira de habilitação lá. Acabou trombando o carro no poste. Foi explicar tudo na delegacia. A gente volta já com a reportagem. Jornal Band Minas. Oferecimento. Casa e Tinta, revendedora das tintas Coral. 30 anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 e 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado Contagem. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta em Moeda, na região central do estado. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo depois que os freios pararam de funcionar. As vítimas que estavam no veículo foram atendidas e encaminhadas para o Hospital João 23. O motorista, que teve fraturas mais graves, foi enviado de helicóptero e segue em quadro estável. Tá aí o caminhão, como é que ficou?
Um homem foi preso hoje de manhã em Uberlândia por dirigir completamente embriagado. De acordo com a polícia, ele estava sem a carteira de motorista e vai responder pelos crimes na justiça. Aqui no bairro El Zamui 2, o dia começou diferente para esse motorista. Ele disse que não bebeu, mas ao recuar para virar a esquina, derrubou a lixeira e bateu no poste. Tô tranquilo. E o senhor perdeu o controle do carro? Como é que foi? Não, tô tranquilo. Tá tudo calmo então, sexta-feira, né? Tudo calmo, tudo necessitado. O veículo foi guinchado para o pátio do Detran. O motorista foi conduzido para a delegacia de plantão e responderá por danos ao patrimônio, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Foi constatado, verificado os documentos dele lá, ele não é habilitado. Vai ser removido o veículo, a prisão dele, junto ao pátio da delegacia lá, e o veículo vai para o pátio do credenciado. O alistamento militar dos jovens que completam 18 anos até junho deste ano agora pode ser feito pela internet aqui no nosso estado. Os jovens brasileiros que precisam fazer o alistamento militar este ano vão contar com uma novidade. Hoje o alistamento militar aqui no estado de Minas Gerais poderá ser feito pelo site, utilizando a internet. Então a pessoa da sua residência, do seu endereço, do seu trabalho ou de qualquer lugar que ela tenha acesso à internet, ela poderá, acessando o site www.alistamento.eb.mil.br, poderá fazer o seu alistamento e não precisará comparecer à junta de serviço militar nesse momento inicial. Depois da inscrição online, é só aguardar um contato da junta militar. Ela vai receber via SMS ou via e-mail a confirmação se ela vai servir ou se ela vai ser dispensada. Se ela for dispensada, ela vai ser colocado um endereço para ela comparecer, para que ela possa receber o seu certificado de dispensa de incorporação, ou se ela vier a servir, aparecerá um endereço no local onde ela vai fazer o processo seletivo. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 30 de junho para os jovens que completam 18 anos em 2017. Aqueles que não possuem CPF ou não têm internet precisam comparecer à junta militar mais próxima de sua residência. O alistamento é obrigatório por lei. Aquele que está em débito com o serviço militar, ele fica impossibilitado de, por exemplo, retirar o passaporte, renovar o passaporte, ocupar qualquer cargo público. Ele fica impossibilitado ainda de matrícula em qualquer instituição de ensino. E uma curiosidade, por exemplo, se ele ganhar um prêmio da loteria, ele não poderá recebê-lo. Depois de muita expectativa dos torcedores, agora é oficial. Como a gente já tinha adiantado aqui, o Cruzeiro confirmou a contratação do meia Thiago Neves. Teve tweet apagado e até anúncio antes da hora. Eu vou matar a do Silva. O atleta é o Thiago Neves. Agora o tão aguardado presente de aniversário foi confirmado. Coube ao próprio Thiago Neves anunciar. Olá, Nação Azul, agora ninguém vai apagar. Pode retweetar, pode tweetar à vontade. Thiago Neves é do Cruzeiro. Tamo junto? Thiago Neves deve vestir a camisa 96 do Cruzeiro, em referência à idade do clube. Certo mesmo é que o torcedor aprovou o presente. Gostei, vai reforçar bastante o elenco, né? E nós precisamos disso, né? O Gilvan demorou para acertar, mas gostei sim. Gostei, né? Uma boa contratação, tá chegando aí para somar com a equipe. Acho que vai ser bom aí, vai fazer vários gols pelo time. Mesmo com a contratação de Thiago Neves, o torcedor do Cruzeiro espera mais. O Cruzeiro tem que definir a situação do ataque. Se o Ábila fica, se o Marcelo Moreno vier, melhor ainda. A lateral ainda é uma carência, né? Lateral direito, né? Pelo amor de Deus, porque com o Ezequiel e com o Mike a gente não sabe que quando joga, machuca. O Mike é uma incógnita ainda, não sabe como é que vai ser a recuperação dele. Se ele voltar, nós estamos bem. Daqui a pouco, na hora de fazer compras, você já pode pagar menos se pagar com dinheiro. E olha, choveu muito aqui na capital e também na região metropolitana. Vários estragos foram registrados. É já depois do intervalo. Jornal Band Minas. Oferecimento. Casa e Tinta, revendedora das tintas Coral. 30 anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. O que é bem-estar?
A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Banda larga é assim. Ou seus games travam, ou você tem Vivo Fibra e sua casa pode ser pista de corrida. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Com esse calorão, as chuvas são comuns agora no verão e choveu forte hoje em diversas regiões de Belo Horizonte, também na Grande BH. Edmar Oliveira, boa noite. Está com as informações para a gente aí dessa chuvarada de hoje, de sexta-feira. E como sempre, né, André? Alagamentos, trânsito lento, árvores caindo em Belo Horizonte e na região metropolitana. No Barroca, que é a região oeste de BH, uma árvore de grande porte caiu. Você acompanha aí imagens com a gente da chuva em Belo Horizonte e prejudica imóveis vizinhos. Na Via Expressa também houve registro de queda de árvore, trânsito ficou prejudicado. O mesmo ocorreu na rua Engenheiro Caldas, no bairro Nova Sintra. Na rua Cândido de Souza, em frente ao Ceresp, ali no bairro Gameleira, houve registro de alagamento que deixou o trânsito interditado por algumas horas. Na Avenida Tereza Cristina, claro, é um ponto de alagamento, também alagamento e trânsito lento. Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, árvore caiu, parcialmente apresenta risco aí para a residência vizinha. A mesma situação ocorreu na cidade de Lagoa Santa. Em Contagem, também na região metropolitana, a Defesa Civil registrou aí chuva de granizo e algumas áreas de Belo Horizonte também. Edmara, obrigada pelas informações. E olha, gente, já está valendo a medida provisória que autoriza comerciantes a cobrarem preços diferentes para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou crédito. Na prática, a ação legaliza os descontos nas compras à vista ou pagas com dinheiro em espécie. Quem nunca pediu um descontinho na hora de pagar à vista e em dinheiro? De agora em diante, muda alguma coisa? Na prática, o que muda é dar a liberdade ao empresário de praticar um preço diferente. A melhor opção para o empresário é a venda à vista em dinheiro, em espécie. Sendo assim, ele pode dar uma condição melhor para o consumidor desta forma. O comércio comemora a medida e acredita que os clientes também irão aprovar. Essa nova lei vai melhorar muito tanto para o comerciante quanto para o consumidor, né? O comerciante ele vai poder trabalhar com uma maneira, com melhores descontos, promoções, e o consumidor, o nosso cliente, ele vai ter uma chance de poder comprar o que ele deseja com os melhores valores. Isso está abrindo alguma promoção a mais, algum desconto a mais, assim, até fora de época ou não? Em janeiro, normalmente, a gente já faz liquidações, mas aumentou essa margem e a gente está repassando para o cliente esse desconto. Muda que agora, no pagamento à vista, a gente pode repassar o desconto que eu pagaria para as bandeiras para o meu cliente, mais vantagem para o cliente. Em resumo, comerciantes e fornecedores de serviços podem diferenciar preços de um mesmo produto de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo consumidor. Ou seja, o que já era feito há muito tempo, agora virou lei. Eu acredito que o consumidor, principalmente numa época de dificuldade como estamos vivendo, ele vai valorizar mais o seu dinheiro. E essa valorização vai chegar na negociação. Na hora dele comprar, ele deve falar para o empresário, para o vendedor: olha, eu quero uma boa condição, mas vou pagar em dinheiro. E com certeza ele vai ter uma melhor negociação. Mas os consumidores têm opiniões diferentes. Não mudou nada. A partir do momento que eu já pedia, né, desconto com dinheiro à vista, então não mudou nada. Eu acho que é melhor, né? Porque abre mais uma possibilidade para quando a gente, de forma de pagamento. E no cartão, se continuar a mesma coisa, para mim eu acho que é uma lei que abre uma possibilidade maior mesmo. Para mim não muda nada não, porque já era uma prática costumeira, né? E sendo que o comerciante não é obrigado a te dar o desconto à vista, em dinheiro, fica da mesma forma. Sempre comprei à vista, com desconto, então agora
Para mim não fez muita diferença. De qualquer forma, a novidade veio em boa hora. Tempos de liquidação em lojas após o Natal. E se parar para pensar, pode ser sim uma boa ajuda para fugir do cartão de crédito. Aproveitando as liquidações, pagando em dinheiro, ele vai ter umas boas condições de compra. Durante o ano passado, a equipe do Malas Prontas visitou várias cidades do interior do nosso estado, descobrindo pontos turísticos e também histórias de todas as partes de Minas. A expedição foi grande. Em 6 meses, mais de 60 cidades e em cada uma delas um sabor diferente. Hoje nós vamos relembrar um pouco dos pratos que saem das cozinhas mineiras e embarcam para agradar a gente do mundo todo. O nome do nosso famoso feijão tropeiro surgiu por causa dos condutores de mercadorias do período colonial. As peças remontam os costumes e a cultura da época. Reúne objetos como chicotes, estribos e as panelas que faziam o tradicional feijão tropeiro. Diferente daqueles tempos, só as panelas mesmo, porque o prato com a cara de Minas continua com o mesmo sabor. O tropeiro de Ipoema é famoso, vem gente de todo lugar só para experimentar essa delícia mineira. E é daqueles bem recheados, sabe? Com linguiça, carne, bacon, ovos. É de dar água na boca. Primeiro segredo é você ter amor ao que faz, né? Então você colocar uma pitadinha de amor ali fica muito bom. E também você escolher ingredientes de qualidade, né? Você colocando os ingredientes bons e um fogãozinho a lenha. Difícil não se encantar por Tiradentes. Uma cidade pequena, mas grande em histórias. Mas o ponto forte mesmo da cidade é a gastronomia. Tanto que acontece aqui um festival internacional todos os anos, inclusive com as comidas típicas da região, como o frango ao molho pardo e o feijão tropeiro. Este restaurante é o primeiro de Tiradentes. Existe há mais de 56 anos. São pratos de encher os olhos. A cidade de Araxá ficou conhecida pelos doces. Tudo começou há 46 anos. Hoje, aos 83 e um pouco debilitada por causa da idade, Dona Joaninha ainda põe a mão na massa e conserva a simpatia que conquistou os turistas. Não tem segredo, é gostar de fazer. A produção é toda artesanal. Os doces são feitos em tachos de cobre, preservando a tradição. Cerca de 3.000 unidades são produzidas por mês, atrativos que enchem os olhos e aguçam o paladar de quem passa pela terra de Dona Beija. A gastronomia de Ferros tem conquistado o paladar de quem passa por aqui. O prato típico e ao mesmo tempo curioso, agrada aos turistas, é a sopa de banana feita no fogão a lenha. É uma sopa de banana verde, feita com temperos da região, para dar um gostinho, acrescenta uma carne moída e feito com amor. Muito turista que vem sempre pede, que é muito bom. O mercado municipal é parada obrigatória para conhecer as comidas típicas da região. E não é à toa que Montes Claros ficou conhecida como a cidade do piqui e da carne de sol. Em todo cantinho que a gente vai, a iguaria é preparada e deixa quem passa por aqui com água na boca. O famoso arroz com piqui é mesmo de encher os olhos. O chefe de cozinha Leonardo revelou os segredos do prato. O piqui, antes de colocar no arroz, ele tem que dar uma ferventada para ele poder amolecer.
Depois você usa a própria água do piqui e coloca junto com o arroz. A gastronomia daqui, típica do interior, faz com que os turistas se apaixonem ainda mais pela cidadezinha. É um virado de feijão que é feito na nossa região. Isso já vem tradicional desde a época do pessoal antigo, que é feito com farinha de milho, torresmo, né? Uma gordura de porco que também é colocada e é uma coisa tradicional dessa região nossa, né? Quem está de malas prontas é o André, gente. Exatamente. Hashtag partiu férias, tá bom?